Estamos aqui hoje reunidos com duas doutoras minhas, que eu tive o prazer de orientar no doutorado delas há algum tempo atrás. A professora Janete Capel e a professora Viviane Castro. Então, a primeira parte do nosso encontro aqui, vocês é que vão fazer. Fiquem à vontade. Isso, então nós estamos hoje aqui muito felizes, professor Selmo. Queremos já te agradecer por essa oportunidade, nesse momento aqui desse encontro, que para nós é muito especial. Dr. Selmo Celeno Porto, né, médico, cardiologista, professor, muitos anos aí na universidade, e nós tivemos a honra, né, eu e a doutora Viviane, tivemos a honra de ser, então, orientandas, né, suas orientandas aí no nosso doutorado em Ciências da Saúde da Universidade Federal aqui de Goiás. Exatamente. Né? E foram momentos assim muito importantes da nossa vida. Eu estou dizendo nossa, porque a gente conversa muito sobre isso, Sim. né, doutora Viviane? E assim, foi ali então, né, no Ciências da Saúde, com o senhor, que nós tivemos a oportunidade de fazer as nossas primeiras Foram 3 revisões. anos? Eu gastei um pouco mais, 4 professor. anos, Eu gastei aí em torno de 4 4 anos. anos. Acho que E a doutora Viviane também. O doutorado geralmente era 3, 4 anos. 3, 4 anos, né? E foi Eles naquele foram. momento ali, 2015, 16, até 17, 18, foi que a gente nós tivemos então... Eu me lembro que algumas vezes nós nos encontramos lá no Hospital Santa Helena. Foi, Que eu estava sim. dirigindo, eu estava presidindo Sim. o Instituto de Ensino e Pesquisa de lá, então Sim. eu passava um período da manhã e aproveitava e encontrava também com meus doutorandos lá. Sim. Mas a maior parte era lá na Faculdade de Lá Medicina. no programa, na Faculdade de Medicina, né, da UFG, e alguns momentos ali, né, no Hospital Doutora Santa Helena. Janete, eu estou vendo que você, como organizada, as duas organizadas, fizeram um roteiro. Sim. Eu li o roteiro, li essa abertura aqui, que eu fiquei muito emocionado com ela. Eu até acho que você deve ler ela para nós começarmos. Sim. Então hoje nós temos a alegria e a honra de conversar, né, com uma das maiores referências na medicina e na educação, né, em saúde no Brasil e no mundo, que é o Dr. Selmo Celeno Porto. Professor, médico, cardiologista, mestre de muitas gerações de profissionais da saúde e nosso orientador, então, no doutorado em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Goiás. O senhor marcou profundamente a nossa trajetória acadêmica e profissional. Não é, doutora Viviane? Viviane, e você? Sim, O que você pode dizer para nosso encontro aqui, para abrir o nosso encontro? Pois é, eu gostaria até, doutor Selmo, de retornar àquele momento que nós nos conhecemos, porque nós duas temos formação em psicologia e nós pensamos na altura, né? Como é que o doutor Selmo se interessa pelos temas que nós estávamos trazendo? E aí isso faz parte muito da linha de pensamento interdisciplinar, transdisciplinar, Exatamente. não é? Que o senhor tem. E foi interessante porque os trabalhos voltados para a saúde do trabalhador, mas dentro de uma temática, a da doutora Janete, por exemplo, né, em qualidade de vida de mulheres que dançam. Aliás, eu vou pedir a doutora Janete aqui um pouquinho para contar um pouco mais dessa história dela ser professora de dança do ventre. E quando ela me procurou, a primeira coisa que eu disse para ela, mas aí eu não dou conta de ser orientador. Foi isso, né? Foi isso, professor. Né? Eu entrei com um trabalho, inicialmente com esse tema de qualidade de vida. Ele tinha um outro direcionamento, mas em um determinado momento eu consultei para que nós pudéssemos, então, voltar para a questão da mulher, da saúde da mulher, a qualidade das mulheres, qualidade de vida, né, de mulheres, especificamente em relação à prática da dança. E a dança do ventre, porque era o que eu praticava naquele momento, né? Você não está fazendo mais dança do ventre? Nesse momento, não. Nesse momento eu estou num outro tipo de dança, mas continuo com a dança. Essa né? sua história de Sim. defender a tese lá, antes de fazer a defesa, fazer uma dança do ventre, é inédita. No mundo inteiro. Sim. Não tem dúvida. Então, assim, o senhor conduziu toda a orientação,
me dando assim uma série de sugestões o tempo todo, mesmo não sendo da área, né? Então acho que isso, né, doutora Viviane, que é extremamente importante, que nos marca muito, nos marcou muito em todo o processo do doutorado, que é essa sua capacidade de ter essa visão tão ampla, né? Essa visão que o senhor tem interdisciplinar mesmo, multidisciplinar, essa capacidade de orientar temas tão transdisciplinares, diferentes, né? Isso está se refletindo no meu Instagram. Sim. Até tem poucos estudantes relativamente, tem mais profissionais já formados. Estudantes não é o que eu achava que fosse, mas tem médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, porque eu também orientei psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né? Advogado. Eu quase orientei também um arquiteto, que eu gostei demais do projeto dele, que tem tudo a ver com saúde, com qualidade de vida, a casa, o lugar onde a pessoa vive, está muito ligado àquilo que você se propôs, a Viviane também, que você fez um trabalho também que me chamou muita atenção, que era sobre fusão de empresas, né? Que aquilo me despertou uma curiosidade, um desejo de entender, que a gente vê falar em fusão, em aquisição, mas não pensa o que está acontecendo com as pessoas que estão envolvidas. A gente pensa só no lado comercial, os prédios que se tornam comuns, mudança de título, e aquelas pessoas que lá estão. E eu lembro que chamou muita atenção do senhor o termo sobreviventes da fusão. Pois é. Os sobreviventes. Não é? Porque essas pessoas estão lá e, claro, de repente, elas são acometidas por é o termo perfeito. É uma denominação correta. Porque eles estão à deriva. Eles não sabem o que vai acontecer com eles. Os sobreviventes. Então, e nós estudamos justamente a questão do bem-estar dessas pessoas, né? Exatamente. Foi fantástico mesmo o estudo. Né? Pois bem, então acho que com essa introdução aqui nós podemos começar com o seu interrogatório que você preparou aí para mim. E na verdade, professor, nós queremos também ainda te dizer que hoje nós temos um instituto de pesquisa. Pois não. Vamos começar falando pelo instituto. Ele nasceu exatamente em função de uma iniciativa que o senhor teve naquela época do nosso doutorado, de trabalhar conosco a primeira revisão sistemática que nós fizemos. Nós vamos falar sobre revisão sistemática, então sobre medicina baseada em evidência, sobre psicologia baseada em evidência, sobre saúde baseada em evidência. Então foi a partir daquela primeira revisão sistemática que nós fizemos, com a sua orientação, lá no final ali em 2018, e a partir de 2019, nós então resolvemos abrir esse instituto exatamente para aprofundar esse estudo a respeito. Me diz uma coisa, qual é a clientela principal de vocês no instituto? Hoje, doutor Selmo, nós temos assim muitos profissionais, por exemplo, mestrandos, doutorandos, às vezes até profissionais médicos que já estão, né, já ali na fase ali, já estão de repente fazendo uma determinada pesquisa e sentiram a necessidade de fazer uma revisão sistemática sobre aquele assunto. Então, eles nos procuram. Mas nós temos laboratórios que nos procuram, às vezes, para montar um dossiê para a Anvisa. Então. Nós já chegamos a ser procuradas até por instituições governamentais que fazem trabalhos de pesquisa em saúde. Porque eu achei muito inteligente a proposta de vocês. Uma das coisas que me chamou sempre a atenção são os trabalhos de conclusão de curso, que todos os cursos pedem, mas os formandos não sabem fazer. Não sabem fazer. Eles são tomados de surpresa quase, passaram 4, 5, 6 anos, e um dia eles dizem, para formar tem que apresentar um trabalho de conclusão de curso. E eu acho que vocês aí que entraram. Porque eu tive o dissabor de ter um aluno meu, que quando eu li a tese dele, o texto, eu falei, isso aí foi exatamente feito pelos vendedores de tese da internet, que tem demais, vocês sabem disso, né? Sim. Oferecem
dissertação de mestrado, doutorado, as mais variadas publicações. Sim. E não tem nada, o estilo da pessoa não combina com aquilo e não é um produto dele. Sim. Então, é muito interessante esse trabalho que você se propõe a fazer. Sim, normalmente, professores que nos procuram, além dos mestrandos, doutorandos, também alunos de residência médica, porque agora as residências também estão exigindo um artigo de revisão sistemática e com meta-análise de preferência. Pois né? é. Essa é uma questão que merece uma discussão. Sim. Eu já várias vezes, desde longa data, eu me empenhei, estudei, participei de comissão, principalmente quando eu estava na Associação Brasileira de Educação Médica, na ABEM, que é a questão de formação científica dos estudantes da graduação. É um tema que ainda não tem uma resolução correta. Verdade. E eu tive a sorte de ter a experiência na graduação e na pós-graduação. E hoje eu estou convencido que os cursos de graduação não estão preparados, por vários motivos, inclusive por falta de professores, de incluir a proposta de preparar, de fazer a formação científica, do método científico. Eu acho que eles não dão conta. Eu tentei fazer isso no terceiro ano de medicina. Eu e um outro professor, que também interessava pelo tema, nós nos propusemos a orientá-los. Fizemos uma relação de 20 ou 30 problemas de fácil pesquisa. Eles escolhiam o que eles queriam, fazer uma dupla, e iriam procurar fazer um trabalho para aprender os fundamentos do método científico. E só sobraram aqueles que de fato queriam fazer iniciação científica. Esses são diferentes. Inclusive tem uma pergunta aí no seu questionário sobre a curiosidade científica é nata ou ela é desenvolvida? Eu acho que ela é nata. Então, aqueles eram 100 alunos. E, ao final do período, eu levei essa proposta, eu levei esse projeto durante uns 5 anos. Ao final, no máximo dos 100, era 10 que conseguia, no máximo, que conseguia fazer alguma coisa por iniciativa própria. Os outros iam juntos. No final, o nome deles aparecia lá, mas eles não fizeram nada. Aquilo me levou a pensar. O médico, psicólogo, nenhum profissional da saúde, na verdade, precisa de conhecer profundamente a metodologia científica. Ele tem que conhecer o método clínico. É isso que diferencia nossa profissão. Todas as nossas profissões. É o contato com o paciente, é a maneira de conduzir uma pessoa que tem problema de saúde. Sim. Isso não é metodologia científica, isso é método clínico. Sim. Gastar um certo tempo com metodologia científica, principalmente no início, que era ensino de estatística, não atraía ninguém. E eu acho que até provocava fuga. Sim, com certeza. Tudo árido de estatística. Nós vamos conversar um pouco atual sobre como aproveitar a estatística hoje com as novas possibilidades do mundo digital, né? As tecnologias. Mas até completando isso que o senhor estava falando, doutor Selmo Sereno Porto, eu acredito que o senhor ali na orientação conosco conseguiu, de alguma forma, fazer com que nós nos aproximássemos mais do método científico. Sim. Ainda que nós tivéssemos essas indagações e que elas fossem natas, o senhor conseguia trazer da prática para... Mas ali já havia uma pré-seleção natural. Quem se preparava, quem se dispunha a fazer um doutorado, é porque
tem curiosidade científica. Sim. Não é verdade? E o nosso desafio enquanto instituto de pesquisa é justamente talvez levar isso a todo aquele que nos procura. Exatamente, porque nos cursos de pós-graduação, isso também é um ponto falho. O ensino do método científico é considerado como embutido dentro de tudo que se faz lá. E, na verdade, ele tem que ser pedagogicamente organizado. Assim como na graduação também, não é? Assim na graduação. Principalmente no que se refere à revisão sistemática e meta-análise, né, professor? Que A a gente tem, né, um rigor ali metodológico. Você fez a pergunta né? aqui, quando é que comecei a interessar por essa medicina baseada em evidência? Isso, quando foi, Não é? professor, que o senhor Aí eu começou? olhei uma palestra que eu fiz há 20 anos atrás, está aí nos meus arquivos, uma palestra, e que essa pergunta foi feita para mim. A minha palestra, o tema da palestra era esse. Como era a minha posição, como que eu tinha interessado, o que eu fazia, para que servia para mim a medicina baseada em evidências. Aí eu fui lá ver, dei uma olhada nos slides e verifiquei que a minha primeira anotação, primeiro slide, naquela época eu usava slide, eu não uso mais e vou explicar por quê. Era sobre um trabalho que me chamou muita atenção de um dos criadores da MBE, que é o Sackett. Ele publicou um trabalho em 1990, por aí assim, logo depois que estava começando o movimento de criar essa nova maneira de encarar os problemas, que tinha o seguinte título: o que é e o que não é medicina baseada em evidência. Aquilo me chamou a atenção, eu falei, é por aí que eu quero entender o que é e o que não é. Porque no início parecia que tudo era. Sim. E não é. A medicina baseada em evidência, baseada em técnicas estatísticas, a quantificação de problemas é uma parte dos problemas. Mas nós trabalhamos muito com a qualificação dos problemas. E as estatísticas aí têm uma limitação muito grande. Não é verdade? Sim. Fazemos grupos, quantificamos dados, mas no final, para a gente tirar alguma conclusão, a gente tem que perguntar não é o quanto, é por quê. É essa que é a grande diferença entre o método qualitativo, né, e o método quantitativo. Um pergunta, responde. Quantos? Faz um grupo, faz outro grupo, faz um esquema. No fim, você sabe, você fez o seu trabalho. Tantas mulheres fazem isso. Tá? Mas por quê? Que é o que mais acho que interessa para os profissionais. Sim. Explicar por que as pessoas fazem aquilo ou deixam de fazer. Sim. Por isso que elaborar uma boa pergunta, né, professora, ali, É né, fundamental. no início de um projeto, de um protocolo de pesquisa, é fundamental. É claro. Né? E começa por onde, Janete? Exatamente por essa questão, né, professor? O que nós queremos descobrir? Revisão. O que o mercado está dizendo para a gente? E né? precisa ser uma revisão. Sim. Senão a pessoa quer responder pergunta que já estão mais do que respondido. Sim, se ele não faz ali um levantamento. Não A é? revisão é justamente esse resumo, não é, doutor Céu? Mas um resumo qualificado Claro. de uma pergunta específica, de um problema Sim. específico, não é? E ela tem essa característica de ser quali e quanti. Sim. Porque Pois ela é. reúne, enquanto revisão sistemática, qualitativamente. Que é estatisticamente desenhada, né? Mas Sim. o quali é outra coisa. É outra coisa ali. E quantitativamente ela consegue alcançar pela meta-análise. Claro. Claro. A meta-análise é estatística. A meta-análise é estatística. E hoje, vamos conversar um pouquinho sobre como usar estatística hoje? É aquela Grande desafio. aquela dificuldade tremenda que vocês viveram para elaborar números, interpretar números, fazer cálculo. Como hoje está sendo feito? Hoje nós trabalhamos com softwares, Pois é. mas dentro do software nós temos que entender de como que aquela variável está operacionalizada ali. Então, Tem que entender, mas você não precisa fazer, porque ela já é feita
por técnica digital. A diferença, eu acho que é essa, isso facilitou demais Sim. aquela dificuldade de todos os profissionais da saúde, estudantes da área de saúde, com estatística. A estatística era odiada pelos estudantes. Os professores de estatística ficavam pressionados. Como que eu não gosto disso? E é verdade. E hoje não precisa gostar de estatística mais, porque ela já tem uma outra maneira de ser utilizada, que é fundamental. O que a gente observa muito, professor Selmo, é que muitas vezes o mestrando, o doutorando, ele até sabe operar o software, mas ele não sabe como organizar as variáveis, ou interpretar depois, principalmente, né? Como fazer o prompt. O prompt. Hoje o segredo é coleta de dados. É coleta de dados, é fazer um prompt, é fazer um comando correto. Sim. Teve uma professora da Inglaterra que discutindo esse tema já há uns 10 anos atrás, logo que começou as primeiras experiências com a inteligência artificial, e ela fazia estudos contínuos, ela percebeu isso, que tudo dependia da coleta de dados que eram ofertados para as técnicas de estatística. E ela fez uma frase que eu repito ela sempre, toda vez que me perguntam, eu vou já dizer para vocês. Bear gauge in, bear gauge out. Entra lixo, sai lixo. Resume tudo para mim isso. Resume tudo. E entrada é comando, é prompt. E para fazer prompt é coleta de dados. Se não tiver essa consciência, fizer perguntas idiotas, sai respostas estapafúrdias. Não é verdade? Sai lixo. Sai lixo. E o nosso trabalho é muito disso, não é, doutora Janete? De organizar muitas vezes ali o que está ali presente. Às vezes o aluno chega, ou o cliente chega confuso na pergunta, até na pergunta claro, mesmo. Claro. Ele não consegue. Mas é natural que ele esteja confuso. Ele não teve um preparo em nenhum momento da vida de despertar esse pensamento crítico, a fazer perguntas. Raras pessoas têm isso de uma maneira nata. Eu tive um colega de turma que foi o único gênio que eu conheci na minha vida, que foi o professor Ângelo Machado, que aos 15 anos ele já era internacionalmente conhecido, porque eles tinham uma curiosidade imensa por libélulas. Ele saía em Belo Horizonte, naqueles parques, mesmo na Serra do Cipó, capturando libélulas com 15 anos de idade. E com elas lá na casa dele, ele começava a dissecá-la, a ver como que é. Aí ele começou a buscar livros de entomologia para classificar as libélulas. E ele começou a descobrir que tinha libélulas que não tinham sido descritas ainda. Isso é curiosidade científica. Sim. Nata. Nata. Ele publicou os primeiros trabalhos dele com 16 anos de idade no Zoology, a revista mais importante do mundo até hoje, em tudo que se fala animais de qualquer espécie. E ele já estava lá. Mas esse é um em milhares, nem sei se é milhares ou milhões, porque o gênio é aquele que faz as coisas sem nem perceber que faz, né? Que ele é tão espontâneo. Natural. Que é o caso desse meu colega, amigo, o Ângelo Machado. Ele terminou, agora ele morreu há pouco tempo, ele terminou como escritor de livros infantis e dramatúrgico. Ele tem 40 livros infantis fantásticos. Até precisamos conhecer. 40 livros. Sim. Eu tenho alguns aí, porque quando eu me encontrava com ele em Belo Horizonte, que eu ia lá às vezes, ele me dava um dos livros dele. Isso era pura curiosidade científica. E outra, ele tinha também uma vocação profunda de professor. A pedagogia era uma coisa nata nele também. As duas coisas juntaram. A curiosidade científica e a capacidade de transmissão de conhecimento. Provocar
o desejo de adquirir novos conhecimentos. Mas isso é raridade. Nós temos que trabalhar conosco, pessoas comuns. Professor Selmy, como é que o senhor tem percebido aí essas mudanças todas, a tecnologia na área da saúde, da educação? Eu estudo isso diariamente. Se você procurar aqui, você acha um porção de livro de inteligência artificial, tem uma porção. Porque hoje eu me dispus a fazer duas coisas, que é aprender a inteligência artificial para ajudar os estudantes, os médicos, a usarem corretamente, porque ela vai entrar na medicina, em todas as áreas. Ela vai participar, como participa nos outros setores, vai participar da medicina. E como participar? Como fazer o uso dos aplicativos que são muito bons para carros autônomos, drones, não é? Porque aquilo tudo é matemática. Mas na nossa área não é isso, é diferente. Na nossa área não é tudo matemática. E eu estou estudando isso, já fiz algumas palestras sobre isso em alguns congressos. Agora estou preparando uma para fazer o Congresso Paulista dos Estudantes de Medicina e no Congresso Gaúcho dos Estudantes de Medicina. Exatamente sobre esse tema. O que é o básico em nossas profissões? Todas. É o encontro clínico. Não é o básico? Sim, o encontro humano. O encontro clínico. Ali tem o componente humano, tem o componente técnico, tem o componente científico. O encontro. É o encontro clínico. É eu e outra pessoa. Sim. Só que tem que ambos estão dirigindo a atenção para a saúde. Isso é o encontro clínico, é a definição de encontro clínico. E o ato básico nosso é o encontro clínico. Qualquer pessoa que te procurar para qualquer problema de saúde fez um encontro clínico. A partir dali, as coisas começam a acontecer. E é aí que eu me interessei. Eu quero saber como é que eu vou aproveitar ao máximo a evolução tecnológica para melhorar o lado científico e o lado humano. Essa que é o grande desafio. Sim. Melhorar o lado científico é fácil. Melhorar o lado humano, ficar uma profissão mais científica e mais humanizada, é um desafio. E essa é uma proposta que eu tenho nesse momento da minha vida. Sim. A outra, eu estou escrevendo o último livro da minha vida, que é um livro diferente. Pode servir até para vocês. Como professor, que chama assim, A Medicina da Pessoa Idosa na Prática Diária. Estou escrevendo num estilo que não é o estilo tradicional científico. Eu estou tentando fazer uma linguagem mais amena, mais fácil, mais agradável, porque os estudantes, os profissionais, desaprenderam a linguagem científica. As revistas todas estão desaparecendo. Não é verdade? É porque não tem leitores. Então, eu resolvi fazer um livro numa linguagem. Eu e meu filho, o doutor Arnaldo Porto, nós trabalhamos juntos, em que nós estamos procurando fazer uma linguagem quase coloquial para transmitir conhecimento sobre essa questão atualíssima. Uma linguagem bem acessível. Pessoa idosa. O tema é a medicina da pessoa idosa. O que o senhor quer dizer com a medicina da pessoa A idosa? medicina eu usei porque é meu território. Eu até discuti muito isso com o Arnaldo, qual que seria um título que fosse mais abrangente para a saúde. Mas não seria adequado para mim. Eu domino uma parte, uma profissão, que é a medicina. Então eu teria que, aproveitando esse conhecimento meu, minha experiência como médico, fazer uma proposta que fosse possível para todas as profissões da saúde. E é por isso que chama Medicina da Pessoa da Saúde. Não é um livro de geriatria, nem de gerontologia. E é por isso que ele está muito difícil de ser feito. É por isso. Ele não tem o estilo dos outros livros que eu escrevi, que é padronizado, né? Sim. O livro científico tem uma linguagem padronizada, própria, uma estrutura própria. Esse é diferente, não tem. Né? Esse que o senhor Então eu uma passo o estrutura dia diferente. inteiro trabalhando nessa fase da vida. Sim.
Beleza, ué. Isso aqui é bom mesmo. Trabalhar bem nessa O fase dia da todo. vida. Nessa fase da vida. Nessa fase da E é vida, exatamente que bom. por isso, né, professor Selmo, que nós estamos aqui e muito felizes e honradas e aproveitando esse momento Não pra te precisa fazer agradecer, elogio né? para mim, não. Te Eu fico muito agradecer. vaidoso com os elogios dos meus ex-alunos da graduação, da Mas é pós-graduação. exatamente isso que nos motiva, né? Pois é. Esse seu empenho, essa sua vivacidade, né? Essa ligação aí com tudo que está acontecendo. Então, para nós que trabalhamos com a pesquisa, com a ciência, isso é muito importante. A minha tese de doutorado foi em 1963. 63. Está aí pertinho de você, ela deve estar por aí. Por aqui. Eu não sabia metodologia científica, eu tive que aprender as bases. Então, meu foco tem já 60 anos, em que eu tive a primeira dificuldade com a metodologia científica, foi fazer uma tese de doutorado. Eu tive um orientador lá na Faculdade de Medicina da Federal de Minas Gerais, com o qual eu convivi muito, o professor Galizzi, e ele era uma pessoa com tarimba, com experiência, com domínio, não só da língua, mas também da ciência. E aí eu vi quanto que era difícil fazer revisão. Eu tive que ir a São Paulo, na biblioteca da USP, eu tive que ir ao Instituto Oswaldo Cruz, no Rio, para ver material, para captar material para fazer a revisão. Sim. Que eu precisava saber o que tinha feito naquele tema que eu estava me propondo na pesquisa. Isso é uma das coisas que vocês devem estar vendo todo dia. Sim, sim. Depois o senhor aprofundou também nos estudos sobre a Cochrane, não é? Que é realmente especialista mesmo em revisões, e depois falamos muito sobre isso, sobre como a Cochrane... Mas eu fiquei especialista às custas de vocês. Eu fui aprendendo, Sim, porque eu tinha que aprender um passo na frente. Não é? Não podia ser um passo atrás. Era um passo Quem na está frente. na liderança tem que estar sempre um passo Claro. Aí eu estudava, eu pensava, eu ficava meditando sobre aquilo. Vocês não imaginam o trabalho que vocês me deram. Mas o bom disso tudo, professor Porto, é que hoje nós nos propomos a orientar pessoas em todas as áreas. Nós hoje Correto. temos condição de orientar pessoas Perfeito. em todas as áreas. E assim como o senhor, nós também pensamos nisso que está acontecendo e no mundo como ele está hoje, e nós estabelecemos um novo rumo também para o Instituto, abrindo então para uma nova área de pesquisa, e que é as pesquisas em sono, não é, doutora Janete? Então, sim, hoje, sim. o Instituto direcionou, por uma questão humanitária também, Sim. a situação da qualidade de vida, né, das pessoas, e as Sim. pesquisas em sono, por considerarmos essa uma área importantíssima. Claro. nos dias E atuais. vocês escolheram bem como linha a revisão sistemática. Sim. Hoje, quando me perguntam, às vezes eu estou em congresso, às vezes eu estou em algum lugar, como é que eu sugiro a pessoa para acompanhar a evolução da medicina, eu digo, só faça uma coisa, só busque revisão sistemática. Deixa que os outros publiquem o que quiserem, mas quem faz a revisão sistemática passa os trabalhos publicados num filtro rigorosíssimo, só passa o que prestar. E tem muito lixo nas pesquisas científicas. Agora, quando você submete aquilo dentro das regras da revisão sistemática, eu vejo outro dia, estava procurando uma revisão sistemática e eu não me lembro exatamente a área que era, só que quando eu pus os dados que eu queria, eu recebi uma resposta que havia uma revisão sistemática que encontrou entre milhares de trabalhos publicados, 74 artigos que mereceram entrar. Somente. Tá aí a resposta da importância da revisão sistemática. Sim. E aí você lê aquele resultado só também, não Mas é claro, é aquilo que interessa para o leitor. E vai ler os 74, não lê um Agora, só. você que é obrigado a produzir material original.
O médico, o psicólogo, eles não precisam, eles são profissionais. Eles aplicam os conhecimentos melhores que existem na profissão. Eles são pesquisadores, não são. Alguns poucos médicos que eu conheço que foram na linha de pesquisa não eram médicos muito interessados em doentes, não. Eles eram interessados mas em doenças, que era mais fácil de pesquisar. Sim, sim. Então, vocês foram muito felizes em se proporem a fazer esse trabalho. Vai ser muito importante, né, para muitos estudantes, profissionais, médicos, né? E naquela época, professor, poucos pesquisadores estavam trabalhando com revisão sistemática. Hoje, praticamente todas as universidades. Você se lembra, né, quando nós estávamos começando? A dificuldade que foi, né? Tinha que aprender a fazer. Onde é que tem o protocolo melhor para fazer isso? Não foi fácil. Foi, não. Eu me lembro que a Viviane, nós tivemos que começar e recomeçar, começar e recomeçar. Foram 4 projetos. Pois é. De 4 projetos. Exatamente. Nós começávamos aí, aparecia um problema, tinha que ir pro próximo. Exatamente. Depois, no fim, eu estava até em conflito, eu estava num conflito interno, que o pesquisador entra em conflito. É claro. Até que nós achamos o caminho. Exatamente, mas agora existem mais caminhos a serem seguidos, abertos para fazer revisão sistemática. Dentro do Instituto nós já temos o trilho. Então, as pessoas já vão com mais facilidade ali. Ainda que elas estejam confusas, ainda que elas estejam chegando para nós, né, doutora Janete, às vezes mesmo perturbadas ali com aquela situação, mas aí o trilho... E eu não tenho dúvida, todo o trabalho de TCC, dissertação, tese de doutorado, todo o trabalho científico que começa com uma revisão sistemática de alta qualidade, ele termina de alta qualidade. Essa é uma regra que eu acho que não tem exceção. A revisão sistemática passou a ser a base de tudo. Sim. E com muito mais facilidade, porque nós, para fazer uma revisão sistemática, nós sofremos. Sofremos, né? Por meses, Sim. fazendo, desfazendo. Esse caminho não dá certo, vamos por esse outro. Agora a gente já sabe o caminho das pedras. Pois é. Tem a tecnologia para nos ajudar. Temos as inteligências artificiais, que nós também já Mas dominamos, claro. inclusive dentro da revisão sistemática, Claro. ferramentas específicas. Se vocês não incorporarem a IA, vocês vão ficar para trás. O mercado nos deixa. Vai ficar para trás. Qualquer hoje área das nossas atividades humanas que desprezar, recusar, fazer objeção à inteligência artificial, seria como quando inventou a eletricidade e as pessoas recusavam a usar a eletricidade, como aconteceu. Chegou a acontecer. Chegou a acontecer. Não queriam usar porque consideravam que aquilo era algo fora do interesse humano. Então é considerada a eletricidade hoje uma primeira maneira de entender uma disrupção. Foi ela. Aliás, a primeira disrupção, sabe quais foram? Foi a invenção da roda. Sim. Quando o homem primitivo inventou a roda, mudou tudo. Mudou tudo. Aí, a Foi partir daí... Agora nós estamos mudando tudo. Novamente. Está mudando tudo agora. Isso mesmo, professor. Mas é assim que é interessante, né? Isso aqui, às vezes, eu durmo bem, mas às vezes eu acordo 5 horas da manhã e naquela hora aparece uma ideia. Eu tenho que sair lá, vir aqui, tomar nota, porque se eu dormir e voltar... Acabou! Aí ela foi embora. Ela só vive no meu cérebro um período curto. Aí eu venho e tomo nota. Quando eu vejo de novo a anotação, Aí consegue desenvolver. aí eu desenvolvo ela. Mais tarde. Às vezes até no dia seguinte, porque ela está anotada, ela foi capturada. Já tá ali, né? Foi capturada. Sim. Esse eu não sei se é um bom método, mas o que eu uso atualmente é esse. Eu acho que é o melhor, não é, Muito doutora? bom, muito bom. Inclusive, que eu na área uso- do sono, a gente recomenda. Não é? Às vezes a pessoa acorda e fica ali com aquela ideia e nem volta a dormir. É. Recomendável Mas se volta, você tomar nota, você volta a dormir. Porque não volta, porque fica com medo de esquecer. Porque né? você limpa o cérebro. Despreocupa, né? Você volta a dormir. É uma estratégia que Sim. qualquer pessoa pode usar. Sim. Sim. Muito bem. Eu vi umas perguntas aqui muito interessantes.
Eu já falei um dia com a minha querida neta Bruna, ela costuma dizer, ela me pergunta, quais são os 2 momentos da sua vida? Eu falo, não, tem 3 momentos na minha vida de professor, de médico. Primeiro foi o meu professor que me ensinou a ler, escrever e contar. Eu estudei numa escola de ler, escrever e contar. Na cidadezinha que eu morava não tinha grupo escolar, não tinha colégio, não tinha nada. Tinha uma escola que ensinava a ler, escrever e contar. Só que ele era um catedrático da Universidade de Madrid, que teve que fugir da perseguição do Franco, Sim. porque o generalíssimo Franco, ele tinha ódio de professor, de intelectual, de poetas. Ele tinha tanto ódio que quando foi para fuzilar o Garcia Lorca, ele foi assistir o fuzilamento. Ele foi assistir o fuzilamento. E o professor Constâncio Lopes, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, ele lia o Dom Quixote em espanhol para os alunos que estavam ao redor dele. Esse foi um momento fantástico na minha formação. Foi um momento. Então eu tenho um diploma aqui na minha parede desse, do curso primário. Sim. Tem um desses aí que já está apagadinho, que eu falei, esse aqui é o principal. Sim. O outro é quando eu formei em medicina. Depois de um longo trajeto, né, 20 anos quase, eu formei em medicina. E depois eu fiz o doutorado. São 3 momentos que marcaram muito a minha trajetória de professor, médico, pesquisador. Foi esses 3 momentos. O professor Constâncio, lá no início, e depois a defesa de tese em 63. Do doutorado. Do doutorado. Isso, né, professor? Nós marcamos esse momento como uma homenagem, uma forma de agradecimento por todo esse processo, né, Sim. doutora Viviane, que nós vivenciamos, temos vivenciado e com o senhor temos acompanhado seus trabalhos. Pois é. E dizer isso, né, que o Instituto de Pesquisa Capel Castro só existe hoje. É, Porque um dia exato. o senhor nos pediu uma revisão sistemática Então, foi... e nós aprendemos juntos e nasceu esse instituto que está aí ajudando também tantas pessoas. Isso que é a evolução natural em todas as áreas do conhecimento. Sim. Começa algo e depois aquilo se transforma num caminho. Não é? Isso É. E nós vamos seguir fazendo esse caminho, não é, doutor? Claro, e não é fácil, né? Abrir um caminho novo. Não é fácil. Eu tenho certeza que vocês agora já estão firmadas, né, nesse trabalho, mas o início deve ter sido dificuldades, às vezes, desconhecidas. Sim. Não é, para serem transpostas. Mas, no fim, quem quer, persiste. Chega, Quem quer, persiste. E a gente segue, então, fazendo, né, doutora Janete? Sim. É isso aí, doutor Selva. Pois é. Então, esse nosso roteiro aqui, nós acho que falamos muita coisa sobre ele. Nós fomos e voltamos, mas acho nós que ficamos em tudo muita coisa sobre ele. Sim. Eu fiz até hoje de manhã, a hora que eu fui dar uma olhada no seu roteiro, eu escrevi ali para o Dr. Chat, porque vocês me fizeram uma pergunta que eu sempre me engasgo para a resposta dele. O que significa deixar um legado? Em vez de você me perguntar, eu que vou perguntar para vocês, o que é um legado que vai ficar de mim? Qual o legado que vai ficar de mim? Aprender sempre. Para mim, o que mais representa a minha experiência de contato com o senhor é o aprendizado e o próprio contato. Essa relação humana aqui que tanto agrega, que tanto... Concorda, Viviane? Para mim, o que ficou é o aprender a questionar sempre. A ser um bom questionador, a curiosidade, o comportamento de curiosidade. Sim. Eu juntaria, eu acho que sim. Eu tento transmitir o interesse, quer dizer, a curiosidade, o pensamento crítico, que é fundamental também. E eu até tenho hora que eu sou crítico demais com relação a medicamentos, intervenções. Isso sempre fui assim, porque eu acho que eu guardei no meu inconsciente uma aula que um professor que eu admirava muito de clínica médica, ele era professor de terapêutica, só tratamento.
professor Melo Campos. Primeiro dia de aula, nós estávamos no quarto, quinto ano, por aí, ele parou, olhou e falou assim, se nós jogarmos todos os medicamentos no mar, quem perde com isso são os peixes. Eu acho que aquilo nunca saiu da minha mente. O rigor, a crítica, que me deixou marcado. Então, acho que isso até hoje. Eu sou crítico de tratamentos, medicamentos. E não sou um iludido com nada que existe da medicina. Eu sou muito realista com relação a isso. E o senhor não tem medo das críticas? Pelo contrário, eu recebo aqui no meu Instagram umas críticas contundentes. Outro dia eu respondi para um, falei, ele pegou uma afirmativa minha aí e falou, não concordo. Ele começou assim, dizendo, um professor de neurologia lá de Belo Horizonte, não concordo. Aí ele foi explicando por que não concordo. Aí eu respondi para ele, falei, gostei de você não concordar, porque me obrigou a encontrar argumentos para me convencer. E o senhor encontrou e argumentou. Uai, não digo que eu encontrei para ser mais verídico do que ele. Ele pode ser dois pontos de vista diferentes. Mas me provocou. Me provocou claramente. Eu não tenho receio dessas críticas, né? No Instagram eu respondo a todos. Às vezes alguns eu deixo guardado, eu imprimo para poder ter de guarda. Eu falo, não vou responder isso agora, não deixa esfriar um pouco. Mas o importante é a provocação. Deixa esfriar, não respondo na hora, não, deixa esfriar. E esse é o espírito do pesquisador, marinar, né? Deixa marinar isso aí até... Deixa marinar, marinado é melhor. E nas nossas orientações eram assim, sempre provocativas, e é isso que nos faz crescer, né? Porque se você não abrir espaço para crítica, ou outra pessoa que está no momento de aprendizado, ele fica muito inibido. Ele tem que levantar dúvidas, ele tem que provocar o professor. E isso eu aprendi muito com esse meu colega genial, o Ângelo Machado, que os professores do curso de medicina tinham pavor dele. Ele fazia umas perguntas aos professores que desmontavam o professor. E ele já fazia de propósito. Ele fazia de propósito. E ele era muito mais inteligente do que o professor. Ele ouviu aquilo uma vez e aprofundou os conhecimentos intuitivamente muito maior. Quando ele fazia a pergunta, era devastador. E eu adorava ver as perguntas dele, que a gente estava sempre prevenindo o que o Ângelo Machado vai aprontar hoje com esse professor, porque tem sempre um professor que fica um pouco folclórico, né? Folclórico. Sempre tem. Nós tínhamos uma matéria na época que chamava crenologia. Você sabe o que é crenologia? Professor. Ninguém sabe, eu já fiz essa pergunta há muito tempo. É o estudo das águas minerais. É o estudo do uso medicinal das águas minerais. E nós tínhamos um professor de crenologia. Depois nós descobrimos que ele era um político do interior de Minas, lá de Poços de Caldas. Aí ele saiu da política, o governo mineiro tinha muito reconhecimento dele. Na época, a Faculdade de Medicina era estadual, indicou e ele foi ser professor, catedrático. Aí ele foi, nós fomos aluno dele. E a carreira dele terminou de uma maneira dramática, porque ele dava uma prova baseada numa apostila deles. Ninguém tinha livro daquilo, ninguém sabia nada, ninguém ia à aula dele. Aí ele fez as perguntas e o Ângelo Machado sabia muito mais que estava lá, mas ele resolveu fazer uma experiência, vamos dizer, um desafio. Tinha um colega nosso que tinha sobrenome de Kazan. E o Ângelo sentou atrás do Kazan e pediu, Kazan, deixa eu dar uma olhadinha. Aí ele olhava a prova do Kazan e escrevia, segundo Kazan. Sim. Mandava, né? Passava um pouquinho, ele falava, cutucava ele e falava assim, conforme afirma Kazan.
Ele escreveu a prova inteira citando o Kazan. E o professor ficou implicado. Quem é esse Kazan? Quem é esse autor? Que eu não conheço. Não existia. Não existia. Ele destruiu um falso professor. Sim. Só o gênio para fazer Só isso. o né? gênio, Só o sim. gênio. Ele destruiu. Muito bom, professor. Acho que passamos por tudo. fechar? Acho que Ah, passamos por vamos tudo. lá, então. Passamos por tudo. Pode Nossa, usar a gratidão maneira. aqui, né, por esse momento. É fechado, doutora Viviane? Eu acho que fica aí sempre o nosso carinho, né, doutor Selma, dizer que Muito nós vamos obrigado. continuar fazendo, nós vamos continuar com muitos projetos, né? Claro. Tá longe de ser o nosso último, o senhor falou que é o último livro, eu duvido. Eu duvido que é o último livro. Não, mas eu escrevi em 9. Eu só estou interessado em 10. Para ficar uma conta redonda. Pô, mas pode se escrever, outras contas dão redonda também, 20. Não, mas 11 não dá. É só uma. 10 tá bom. Tá bom. Muito obrigado, então, Nós pela que presença de agradecemos, vocês. doutor Foi um Selma, prazer. obrigada. Sempre que desejarem, entre em contato com a Bruna, minha querida neta. Ela marca um encontro. Vamos tomar um cafezinho agora? Por favor. Obrigada. Vamos.